Bem, pessoal, então, boa noite a todos. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Página 25 do caderno 5, módulo 20, lentes esféricas 1, construções gráficas. Assim como o espelho esférico, nós tivemos duas modalidades de estudo. O primeiro deles era a construção gráfica da imagem, o segundo, análise da equação de Gauss e do aumento linear. Aqui a gente vai ter exatamente as mesmas coisas. A lente esférica ela é muito parecida com o espelho. Tem dois tipos de lente, assim como tinham dois tipos de espelhos. Uma das lentes ela funciona praticamente como se fosse um espelho côncavo, tem 5 possibilidades de imagem. E daí tem uma outra lente que funciona como espelho convexo, com uma possibilidade só de imagem. Então, assim, é tudo muito, muito parecido. A única coisa diferente mesmo é que espelho reflete a luz e lente, a luz refrata, a luz passa por ele. Mas a ideia de estudo é exatamente a mesma, tá bom? Então vamos lá. Bem, lentes, aqui a gente tem lente de contato, a lente da máquina fotográfica. Esse é um tipo de lente especial, uma lente que tem bordos espessos. Veja como ela está divergindo os raios de luz. A lente para miopia, para hipermetropia, enfim. O olho humano cristalino é uma lente, né? Então a gente tem um monte de elemento aí que a gente usa no dia a dia que trabalha com lente, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a nomenclatura e os tipos de lente. O problema da lente é que eu tenho 6 nomes para ela. Tem a biconvexa, plano-convexa e a côncavo-convexa, mas o importante não é nem tanto o nome delas, e sim esse fato aqui dos bordos serem finos. O que são bordos? São as pontas. Então, ó, as pontas dela são finas, tá? Dessas 3 aqui, são finas. O outro tipo de lente, eu vou ter 3 nomes também, bicôncava, plano côncava e convexo côncava, e a parte mais importante, espessos. Tá? Então, a parte de cima e de baixo dessa lente, ó, são bordos espessos. Tá? Por que são importantes os nomes bordos finos e bordos espessos? Porque dependendo do tipo de bordo e dependendo de onde ela está, ela vai ter um comportamento óptico diferente. Bordos finos ou bordos espessos vai separar o tipo do comportamento óptico dela. Então, tirem um print, todo mundo, e vamos lá, vamos para o próximo slide. Essa aula tem muito slide, tá? Então, fiquem ágeis aí no print, para a gente conseguir terminar, senão a gente não consegue terminar ela em 45 minutos. Vamos lá. Comportamento óptico das lentes. Bem, as lentes elas podem ter 2 tipos de comportamento. Só olhem para essa lente aqui, do lado direito em cima, ela está fechando os raios de luz. Uma lente que fecha os raios de luz, a gente chama ela de convergente, porque ela converge os raios de luz para esse ponto. Uma lente que, ao invés de fechar, abre os raios de luz, é uma lente que a gente chama de divergente, tá? Porque ela separa os raios de luz ao invés de fechar. Então, a de cima é convergente, a de baixo é divergente. O meu grande problema é, essa daqui é bordos finos e ela é convergente, mas se eu coloco essa lente em um outro meio, pode ser que ela fique assim, e que ela abra os raios de luz ao invés de fechar. Então, uma mesma lente que uma ótica, pode ser que ela vá divergir os raios de luz. Tá? Então, a dificuldade da lente é que ela muda o comportamento. Um espelho não, o espelho côncavo é côncavo e ponto final. O espelho convexo é convexo e ponto final. A lente não, ela muda. Tá? Então, aqui a tabelinha serve para a gente saber qual é o comportamento óptico dela. O N2 é o N da lente, tá? O índice de refração absoluto do material que a lente é feita. E o N1 é o índice de refração do meio. Então, se o índice de refração da lente for maior que o do meio, e a maioria das vezes vai ser esse caso, se os bordos forem finos, a lente é convergente. Se os bordos forem grossos, a lente vai ser divergente. Eu aconselho o aluno a sempre gravar essa situação aqui, ó. Bordos finos, índice de refração maior do que a do meio, ela é convergente. É como essa daqui, ó. Essa aqui tem os bordos finos e ela está no ar. O índice de refração dela é maior do que o do meio, ela convergiu os raios de luz. Se não for bordos finos, daí vai ser
bordos espessos. Olha essa aqui, ó, bordos espessos em cima e embaixo, ela divergiu os raios de luz, tá bom? Por que eu aconselho a gravar esse item só? Porque você sabe que bordos finos, índice de fração é com. Se não for bordos finos, não é com. É divergente daí. Ah, e se o índice de fração for diferente? Daí é divergente. Se mudar um item desse que você sabe, vira divergente. Se mudar dois itens, os bordos e o índice de fração volta a ser com. Tá? Então, é uma dica gravar só esse item aqui. 99% das vezes isso aqui ó, vai ser verdade. E daí você vai gravar bordos finos, convergente. Tá bom? Alterou um desses itens, é divergente. Ó. Se alterar 2, volta a ser com. Tá? Daí os raios de luz voltam a se fechar. Então, print. E vamos lá. Os pontos principais da lente, assim como em espelho, a lente ela tem um desenho, ó, a lente convergente tem esse desenho aqui, a lente divergente tem esse. Qual a diferença, professor? As setas aqui estão para fora, ó. Estão para cima e para baixo. Já aqui, se você olhar bem, as setas elas estão apontando para dentro. Ó. Uma setinha para cá, outra setinha para lá. Para dentro. A divergente tem esse desenho aqui, a com tem as setinhas para fora. Na lente, eu tenho o centro óptico, que são esses dois pontos aqui, ó, que eu vou marcar em vermelho, ó, esses pontinhos aqui, que é exatamente o que a gente chamava de vértice do espelho, agora a gente chama de centro óptico. Tá? Qual a diferença? É só o nome para indicar que eu estou trabalhando com uma lente e não com um espelho. Daí eu tenho o foco. Só que como essa lente tem curvatura dos dois lados, eu tenho foco dos do'is lados, F e F', F e F'. Então, foco e foco' dos dois lados. Daí eu tenho também o pontuante principal, que são essas letrinhas A e L aqui. Pontuante principal do objeto e da imagem, tanto na lente com, quanto na lente divergente. Esse A é como se fosse aquele centro de curvatura do espelho. Aqui no espelho eu teria colocado C ou R, né? E aqui eu teria colocado V de vértice, tá? Mas a ideia é a mesma, só muda os nomes, porque a gente está mudando o sistema óptico, tá? Então, isso significa que aqui, ó, eu tenho F é a distância focal, né? E aqui eu tenho F, aqui também eu tenho F, e aqui, ó, eu tenho dois Fs, assim como aqui, dois Fs, dois Fs, dois Fs. Então, eu posso falar que essa distância total aqui é 2F, tá bom? Se eu falar para você quanto vale essa distância, sei lá, eu falei que vale 2 metros. Então, isso significa que o foco vale quanto? É a metade, vale 1 metro. Que era exatamente o que a gente falava quando dava o raio, né, no espelho. No espelho, se eu desse o raio de 2 metros, valia 1 metro, metade do raio. Tá? Aqui, mesma ideia, finge que isso aqui é o raio, tá bom? Então, o foco vai ser a metade desse pontinho aí. Tirei um print. Ok. Pessoal, se tiver dúvida, manda aí, tá? Escreve aí para mim. Vamos lá. Agora os raios notáveis. Os raios notáveis servem para quê? Para a gente desenhar a imagem. Para a gente, usando dois, eu só preciso de dois para desenhar a imagem, entender onde que essa imagem vai estar. Então, o primeiro raio é praticamente idêntico àquele de espelho. Raio que chega paralelo. O raio que chegava paralelo ia para onde, gente? Digam aí para mim. Para onde vai o raio que chega paralelo? Perfeito, Henrique, isso mesmo. Cauê, perfeito. Para o foco. A diferença lá é que em espelho, o raio fazia isso aqui, ó. Ele vinha na direção do foco. Tanto esse quanto esse, ó. Ele fazia isso, na direção do foco. Agora, como a luz passa para o outro lado, ele faz isso, ó. Ele faz isso aqui e isso aqui. Ele vai para o foco, mas ele vai para o outro foco. Simples assim. Tá?
o slide prosseguir. Então, raio que chega paralelo vai para o foco, tanto na lente convergente, quanto na lente di. O problema da lente di é que ela é chata pra caramba para desenhar, porque ela abre os raios, ela não fecha. Então, esse raio não pode ir aqui para o foco. Ele vai usar esse foco como referência, o foco de trás, e o raio vai sair assim. Na lente divergente, perfeito, a imagem vai ser virtual. Isso aí. Nessa lente divergente, que eu só tenho uma possibilidade de imagem, esse cara aqui, a imagem vai ser virtual, e vai ser sempre virtual. Vai ser igual espelho, virtual, direita e menor, vidime. Lembra que em espelho eu falava, olha, gravem essa imagem, porque ela é boa, porque daí eu já sei qual espelho eu estou usando, e aqui vai ser a mesma coisa, é a mesma imagem, vidime, para lente divergente, tá? Para lente com uma bagunça, eu tenho 5 possibilidades de imagem, mas para divergente só vai ser isso, vidime, virtual, direita e menor. Então esse é o raio 1, chega paralelo, sai para o foco. A lente divergente é difícil desenhar, mas enfim, vai ser só uma imagem, então meio que fica mais tranquilo. Raio 2 é exatamente o contrário. Se esse chega paralelo, sai pelo foco, o raio que chega pelo foco, ó, vai sair como? Respondam aí para mim. Vai sair paralelo, perfeito, Cauê, isso aí, paralelo. Raio que chega pelo foco, sai paralelo. A mesma coisa aqui, só que a diferença é que o raio que estava indo, ó, ele estava indo na direção do foco, ele sai paralelo. Vejam como esse raio, ele abriu, né? Ele está abrindo, tá bom? Então, chega paralelo, sai pelo foco, raio 1. Chega pelo foco, sai paralelo, raio 2. Vamos lá, tirem um print. Terceiro raio. Esse raio aqui era um que na hora que ele batia no vértice do espelho, ele saía dessa maneira, ó. Ele saía no espelho, ele saía com o mesmo ângulo. Se aqui era um ângulo alfa, aqui também era um ângulo alfa. E eu falava para vocês, cuidado com esse raio, porque ele é chato pra caramba para desenhar. Aqui não, gente. Olha como ele vai sair. Olha que lindo esse raio e fácil de desenhar. Ele vai em linha reta. Ele não desvia. Ele atravessa a lente sem desviar. Qualquer raio que atinja o centro óptico, ele passa em linha reta. Qualquer um, em qualquer direção. Se ele passar pelo centro óptico, ele vai sem desviar. Então, é um raio muito bom para usar, hein? Porque é uma reta só. Tá? Passa pelo centro óptico, vai em linha reta. Na lente divergente, esse é o único raio fácil de desenhar, porque olha que legal. Chega no centro óptico, vai em linha reta. Ele não desvia, tá? Ele vai retinho, sem desviar. Então, é um raio bom para ser usado tanto na com quanto na divergente. Tá? É o melhor raio para ser usado. Eu normalmente uso o raio 3 com o raio 1 para desenhar qualquer imagem, que são dois raios super simples de serem usados. O raio 4 é aquele raio que, quando a gente estudou espelho, eu falava para vocês, não usem, porque ele vai dar um trabalhão e você vai acabar errando. Melhor não usar. O raio que passa pelo ponto A, ele vai na direção do outro ponto A. Na verdade, no espelho era assim. Opa, no espelho, ele era assim, ó. Raio que batia no ponto A, ele, pelo raio, né, passava pelo raio, ele voltava pelo mesmo caminho. Aqui agora o mesmo caminho, na verdade, é lá do outro lado, tá? Então passa pelo outro ponto, tá? Então vai lá, passa pelo a linha. E aqui é péssimo para desenhar, mas o raio que estava indo na direção do A', usa o outro A para refratar. Então, esse raio 4 é péssimo, não usem, saibam que ele existe, mas já aconselho usar. Eu uso sempre o raio 3, porque ele é perfeito, e o raio 1 ou 2 também dá para usar, mas o 1 é melhor. Tá? Então, em desenhos eu focaria raio 3 e raio 1, só eles. Tá? Você consegue desenhar todas as imagens.
Então, tirem um print. Ok. Agora, gente, a lente convergente são 5 possibilidades de imagem. A lente divergente é uma só. Vidime, essa aqui. Essa aqui eu preciso lembrar e saber como desenhar, porque são 5, eu não vou conseguir gravar essas 5. Essa aqui não. A divergente vidime. Tá? Tô insistindo, porque eu quero que vocês gravem isso, porque pode ajudar na resolução de exercício. E eu vou desenhar todas as imagens, as 5 do convergente e a uma do divergente. Então, por isso que a aula está com muito slide, mas é que eu quero que vocês vejam a construção de absolutamente todos. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, aqui está o meu objeto, e eu vou pegar depois esse objeto que está ali, né? Deixa eu marcar aqui, ó. E eu vou simplesmente pegar ele e começar a caminhar ele para cá. Ele vai vir depois aqui, vai ser a imagem do exemplo 2, exemplo 3, exemplo 4, exemplo 5. Tá? Convergente, eu tenho todas essas possibilidades. Eu tenho 5 possibilidades. 1, 2, em cima do A, 3, 4 e 5. E vamos ver cada imagem. O que acontece com cada um dessas posições, o objeto ali. Então, ó, objeto está antes do A. Raio 1, raio que chega paralelo, vai para o foco. Raio 2, não, na verdade é o raio 3 que eu vou usar. Eu vou sempre usar esse, o paralelo pelo foco, e esse aqui. Passa pelo centro óptico, vai em linha reta. Olha como ficou a imagem aqui, ó, pequenininha. Ela, gente, foi criada com raio de verdade ou com raio de mentira? Esses raios aqui, ó, eles de verdade estão indo nessa direção. Isso significa que essa imagem foi criada com raio real. Isso significa que o real está lá, do outro lado da lente. Então, ela é real, ela é invertida, essa imagem, e ela é menor. E a coisa mais importante, ó, na lente, a imagem real estará oposta ao objeto real. Então, se o objeto está de um lado, para a imagem ser real, ela está do outro. Isso significa, então, professor, que se a imagem tivesse aparecido aqui, do mesmo lado do objeto, ela não seria real? Isso mesmo. Se ela tivesse aparecido do lado do objeto, ela seria virtual. Tá? Então, essa imagem está do outro lado, ela é real, ela é de ponta cabeça, ó, o objeto está para cima, a imagem está para baixo, e ela é menor do que o objeto. Se eu fosse medir aqui o tamanho delas, eu veria que o I é menor do que o O. Tá bom? Então, tirem um print, e a coisa muito importante é essa aqui que eu marquei em vermelho. Ó, nas lentes, a imagem real vai estar oposta ao objeto real. Print em 5, 4, 3, 2, 1. Vou colocar o objeto para frente agora, aqui em cima do A. Raio que chega paralelo sai pelo foco. Segundo raio, aquele perfeito para ser usado, chega no centro óptico, vai em linha reta. Olha aqui onde foi criada a minha imagem. Ela está do outro lado, então ela é real. Ela também está de ponta cabeça, então é invertida. E nesse caso, o tamanho dessa imagem é igual ao tamanho do objeto. Então ela é igual e está do outro lado, né? Por isso que ela é real invertida. Tá? Então, exemplo 2, quando o objeto está em cima do A, a imagem vai estar em cima do outro A. Sempre assim. Tá? Independente de quanto vale o foco, quanto vale o A, ela vai estar em cima do outro alinho. Tirem um print. Ok, continuando. Objeto um pouquinho mais para frente. Raio que chega paralelo vai pelo foco. Raio que passa pelo centro óptico vai em linha reta. Se cruzaram, ó. Se cruzaram aqui desse lado. Então, essa imagem ela é real, invertida e maior. Está do outro lado, é real invertida. E nesse caso, ó, você olha o tamanho dela, é bem maior do que o objeto. Tá? Print. Vamos colocar o objeto agora em cima do foco. Objeto em cima do foco. Raio que chega paralelo sai pelo foco.
raio que passa pelo centro óptico vai em linha reta. Eu estou com um problemão aqui, gente, porque olha, esse raio nunca vai se encontrar para cá, porque essas retas são paralelas. Se eu desenhei bonitinho, elas são paralelas. E mesmo que eu quisesse e fingisse que elas estão indo para trás, ó, esses raios estão indo para trás, que não estão, mas se eu fingisse aqui e elas se cruzassem aqui atrás, ia ser virtual essa imagem. Mas esses raios são paralelos, então aqui também é paralelo. Eu não desenhei paralelo, está tudo torto, mas enfim. Isso significa que aqui também eles nunca vão se encontrar. Isso significa que os raios não se cruzam nem desse lado, nem desse. Se você continua aqui, ó, eles nunca vão se encontrar. Então, essa imagem não é criada. E a gente chama de imagem imprópria, porque ela não foi formada. Os raios não se cruzam nem com os raios verdadeiros, nem com o prolongamento deles. Tá? É quando não acontece a imagem. Que em espelho era exatamente aqui também. No espelho, quando eu colocava o objeto aqui em cima do foco, não criava imagem, dava isso. Ó. Imagem imprópria. Mesma coisa, idêntico ao espelho. Tá? Print. Ok, vamos lá. Exemplo 5. Coloca o objeto entre o foco e o centro óptico. Raio que chega paralelo vai pelo foco. Raio que passa pelo centro óptico vai em linha reta. Notem que esses raios aqui, ó, eles estão abrindo. Estão ficando cada vez mais distantes. Então, eles não se encontram aqui. Mas, se eu finjo que eles vão para trás, ó, estou fingindo só, hein? Eles não estão indo para trás. Eu vejo que aqui atrás eles se encontram. Então, foi aqui que foi criada a imagem. Mas espera aí. Se a imagem, quando ela se forma desse lado, ou do lado oposto ao do objeto, ela é real, desse lado aqui ela vai ser o quê? Perfeito, Henrique. Isso mesmo. A imagem vai ser virtual. Virtual, direita e maior, nesse caso. Na lente, quando a imagem é virtual, ela vai estar do mesmo lado do objeto. Tá? Então, o objeto está de um lado aqui à esquerda, a imagem apareceu também à esquerda, ela é virtual, direita e maior. E aí são as 5 possibilidades da lente convergente. Tá? Gravar todas? Não, não tem que gravar todas, tem que aprender a desenhar. E assim, se você pudesse gravar uma, eu diria gravar essa. Porque é o único momento que na convergente vai ser virtual. Tá? Aqui é vidimar. Além de convexo. Aqui é vidimar. Uma é vidimar, imagem da lente convergente. Tirem um print e vamos para a única. A única imagem da lente divergente. Ok, vamos lá. Então, o exemplo 6, a imagem da lente divergente. A gente já sabe que tem que dar vi de me, virtual, direita e menor. Então, independente de onde eu coloco o meu objeto aqui, ó, paralelo sai pelo foco. Deixa eu apagar a minha bagunça aqui. Na verdade, eu vou arrastar ele para cá. Ok. Eu sei que vai aparecer isso, hein, como imagem. Ó, chega paralelo, usa o foco para ir embora. Vai para o centro óptico, passa em linha reta. Olha aqui esses raios se cruzando. Essa imagem é virtual, direita e menor, vi de me. Por que virtual? Porque está do mesmo lado do objeto. É direita, porque sempre que é virtual é direita, e menor do que o objeto. Quando eu comparo as duas, ela é visivelmente menor. Tá? Então, vi de me. Tirem um print e lembrem, gente, essa imagem aqui, ó, é idêntica ao que acontece com o espelho convexo. Tá? É idêntico. É vi de me para o espelho convexo também.
tem uma imagem, o espelho convexo tem uma imagem, qualquer vidime. Tá? Dúvida? 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 Não? Ok. Então, eu preparei mais um slide, ele chega, né? Tem muita coisa, mas na verdade isso daqui é para ajudar vocês, onde eu tenho todas as imagens possíveis criadas, tanto na com quanto na di. Tá? Então vocês vão ter um slide aqui com tudo. Ó, objeto aqui antes do A, virtual, desculpa, real invertida e menor. Em cima do A, real invertida e igual. Entre o A e o F, real invertida e maior. Eu não estou colocando o tamanho, né, mas vocês conseguem comparar com o desenho de lá. Ó. Real invertido e menor, igual, maior. Em cima do foco, não tem imagem. Então, eu não estou desenhando nenhuma imagem para essa seta preta aqui. Entre o foco e o centro óptico, aqui está a minha imagem, virtual e direita. Tá? Então, essas três aqui são real invertida, menor, maior, igual, menor, igual, maior. Essa daqui não criou a imagem em cima do foco. E entre o foco e o centro óptico, virtual direita, e daí o tamanho, ó, é só comparar, né? É maior do que o objeto. Já na lente divergente, coloca o objeto aqui na frente, a imagem fica assim, virtual direita. E é só comparar o tamanho, menor. Tá? Então esse slide é legal porque ele vai ter, ao invés de ter 6 slides, você tem um com tudo. Aqueles outros era bom para você entender como a gente cria, tá, as imagens. Mas daí esse aqui tem um resumão de, tipo, a aula inteira está resumida aí, nesse slide. Tá? Pelo menos os pontos chaves, vamos dizer assim, da matéria. Dúvida? Dúvida? Ninguém? Dúvida? Ok. Vamos lá. Vamos continuar então. Exercícios agora. Certos dispositivos possibilitam visualizar ou demonstrar fenômenos. Por que na lente divergente só tem essa posição? Porque o fato da lente, deixa eu ver, ó, o fato, deixa eu voltar um pouquinho. Os raios de luz, vamos colocar, peraí, ó, coloquei o objeto aqui. Se eu pego e modifico a posição desse objeto, esse raio aqui vai continuar exatamente a mesma coisa. Ó. Ele sempre vai ficar assim, independente da posição que eu coloque esse objeto aqui. Porque raio que chega paralelo sai usando o foco. Então, esse objeto aqui, a posição dele não altera aquele raio. A posição dele vai alterar esse raio aqui. Ó. Mas se você olhar bem, esses dois raios eles estão sempre divergindo, porque essa é a ideia da lente divergente, né? Então, os raios de luz nunca vão se formar aqui. Nesse meu segundo desenho, olha onde o raio de luz iria se formar, ó. Onde eles iriam se encontrar. Aqui está um pouquinho torto, mas considere esse torto. Aqui. E olha como essa imagem continua sendo virtual, direita e menor. Tá? Mesmo eu colocando esse objeto mais para cá, ó, a imagem continua sempre aqui. A imagem continua sendo sempre aqui. Ela vai ficar sempre aqui nessa região, sempre pequenininha, independente da posição que eu coloque o meu objeto. Ó, coloquei meu objeto lá longe. Olha só essa imagem. Independente. Agora ela ficou menorzinha, né? Opa. Agora ela ficou aqui, ó. Ela está sempre ali. Opa, sumiu. Beleza. Deu para entender, tá? Então, independente desse objeto, a imagem sempre aparece aqui. Por quê? Porque, basicamente, os raios sempre vão estar aqui, ó, divergindo. Então, esses raios sempre vão se encontrar mais ou menos aqui no meio do caminho. Ela vai ficar sempre aqui, tá? Ok. Imagina, de nada.
Segundo, não, primeiro exercício. Espera aí, que está faltando alguma coisa aqui que não carregou. Deixa eu voltar. Não está carregando a imagem aqui. Vou sair um segundo, tá, gente? Vamos ver se carrega de novo. Aqui. Agora foi. Então, certos dispositivos possibilitam visualizar ou demonstrar fenômenos naturais. Ok, eu volto sim. Explicados pelas leis da física, como o que se encontra no Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina, conforme a figura a seguir. Nos compartimentos inferiores do dispositivo, há dois tipos de lentes, sendo possível observar a convergência e a divergência dos raios de luz que incidem nas lentes e delas emergem ao se acionar um botão. Com base na imagem e nos conhecimentos sobre lentes esféricas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o caminho percorrido pelos raios de luz. Bem, pessoal, eu vou voltar um segundo no slide anterior, tá? E daí a gente já continua. Esse primeiro exercício aqui, ele serve só para a gente descobrir, desenhar todos os raios. Tá aí. Avisa quando estiver printado. E desenhar todos os raios e achar qual das alternativas é real, ou seja, qual delas o raio aconteceria mesmo, tá? Ok, perfeito. Então, a primeira coisa a notar é que essa lente aqui, ó, a lente do lado esquerdo embaixo, ela é convergente. Essa outra aqui, ela é divergente. Então, a lente da esquerda é com, a lente da direita é divergente. Então, aqui, ó, a primeira fileira tem que ser convergente, a segunda di. Tá? Então, tirem um print daqui, que daí tem essa marcação da lente com e da lente di, e vamos começar a desenhar os raios e ver o que acontece. Ver qual delas bate, qual delas é real, tá bom? Ok, vamos lá. Na letra A, vou começar a desenhar os raios em cima das alternativas, tá? Raio que passa pelo centro óptico vai em linha reta. Tá verdadeiro esse cara. Esse cara aqui tá verdadeiro, ó. Tá? E o segundo raio, ó, chega pelo foco. Raio que chega no foco sai como? Vai em linha reta? Não, sai paralelo. Opa, então esse carinha aqui, ó, ele está errado. Tá? Isso já desqualificou a letra A. Tá? Eu vou olhar para esses outros raios aqui, mas o A já desqualificou. Raio que chega paralelo não vai para o foco, gente, porque essa lente é divergente e vai para cima. Então, ó, esse cara aqui também está falso. E esse outro aqui está verdadeiro. Tá? Esse outro aqui está bonitinho, certinho, do jeito que deveria ser. Ó. Esse aqui está verdadeiro. Tá? Bem, mas a letra A já foi. Eu tenho dois caras errados. Né? Tendo um só já é o suficiente. Na letra B, então, A já era. Chega paralelo, opa, não sai para fora, porque essa é uma lente com. Ela vai para o foco. Então, essa daqui está errado. E essa aqui também está errado. O raio que passa pelo centro óptico vai em linha reta, ele não desvia. Aqui vai reto, esse aqui não sofre desvio. Então, deixa eu marcar os que estão errados aqui. Ó. Isso está errado, isso está errado, e isso está errado. Ok? O único que está certo nessa letra seria esse cara aqui. Na letra C, raio que chega pelo centro óptico vai em linha reta, tá certo. Raio que chega paralelo vai para o foco, tá certo esse aqui também. Vamos ver se esse aqui tá certo. Raio que ia na direção do foco sai paralelo, tá certo esse? Raio que passa pelo centro óptico vai em linha reta, tá perfeito esse cara. Todos os raios estão verdadeiros, tá? Então, a alternativa certa, a letra C. Marquem, tirem um print aí, que depois fica mais fácil de vocês enxergarem quais estão errados. E
Eu vou correr a letra D e a letra E também, vou passar todos os raios, tá? Só que um pouquinho mais rápido que a gente já chegou na alternativa. Então vamos lá. Letra D. Raio que chega paralelo vai para o foco, tá certo. Esse aqui tá errado, ó. Desviou, ele não tinha que ter desviado. Raio que chega pelo foco sai paralelo, raio que passa pelo centro óptico. Aqui, raio que passa pelo centro óptico vai em linha reta, tá certo? Raio que chega paralelo deveria ir para o foco, tá errado. Raio que vai na direção do foco sai paralelo, tá certo. Raio que vai na direção do centro óptico vai em linha reta, tá errado. Tá? Então, tem vários errados aqui, a gente achou a alternativa C, tirem um print e vamos para o segundo exercício. Ok. Segundo exercício, opa. O segundo exercício, gente, eu vou dar uma resumida aqui, ele fala sobre o projetor cinematográfico, ou seja, sobre a tela de um cinema. Tá? Em essência, um projetor cinematográfico consiste em uma potente fonte de luz que ilumina os fotogramas sequenciais de uma película fotográfica e as imagens desses fotogramas são projetadas em uma tela difusora por meio de um sistema convergente de lentes. Utilizando raios luminosos gaussianos, faça um esquema representado a lente do projetor, o objeto, que é o fotograma, e sua imagem projetada na tela, classificando-a como real ou virtual, direita invertida, maior, menor que o objeto. Pessoal, só o fato dele ter escrito aqui, ó, essa imagem é projetada na tela. Para eu projetar uma imagem na tela, ela só pode, igual espelho, hein? Espelho era a mesma coisa. Ela só pode ser real. Ela não pode ser virtual. Eu não consigo projetar uma imagem na tela. Tá? Eu consigo ver uma imagem virtual, mas eu não projeto ela na tela. Tá bom? Então, eu já sei que ela é real. E toda imagem real ela é invertida. E daí, maior ou menor, bem, se eu quero projetar ela como uma tela de um cinema, ela vai ser o quê? Ela vai ser maior, tá? Então, a priori, você já meio que saberia a resposta só por causa dessa palavra aqui, ó, projetada, tá bom? Vamos lá. Ele está pedindo para fazer um esquema de algo parecido, então a lente convergente é a única que dá a imagem real, e ela só vai dar maior quando o objeto estiver aqui, entre o A e o F, raio que chega paralelo sai pelo foco, raio que passa pelo centro óptico vai em linha reta, aqui está a minha imagem real, invertida e maior. E a coisa mais importante, ó, só podem ser projetadas em telas ou anteparos imagens reais. Tá? Eu não projeto imagem virtual. No nosso olho, a imagem é projetada na retina e ela é real. Na máquina fotográfica, ela é projetada no sensor, é real. Tá? Todas as imagens que são projetadas na tela do cinema, ela é projetada na tela. Ela é real. Tá? Imagem. Porque é o único momento em que dá maior também. Tá? Alguém perguntou, por que entre A e o F? Porque o objeto aqui é o único momento que aparece real e maior. Tá? E você está querendo projetar na tela de um cinema. Então você quer que essa imagem seja maior do que o objeto. Tá bom? Qualquer outra posição onde dê real vai ser real igual ou real e menor. Você não quer que no cinema seja menor nem igual. Você quer que seja maior. Tá? Bem, tirei um print. E vamos lá. Vamos pro, acho que é o último exercício esse. Terceiro exercício. A figura mostra duas lentes delgadas, uma divergente e outra convergente, de distâncias focais de mesmo valor absoluto igual a D. Eu vou dar uma resumida no exercício. Ele falou que a gente tem três regiões. Tem a região 1, que é essa aqui. Tem a região 2, que é essa que eu estou pintando aqui. E tem a região 3, que é essa aqui. E daí o exercício está perguntando, eu coloquei um objeto exatamente nesse ponto, ó.
Aqui está o meu objeto. Entre uma lente do lado esquerdo, que ela é divergente, e uma do lado direito, que é convergente. E o exercício está pedindo para mim, onde vão ficar essas imagens? Na região 1, na 2, na 3, na 1 e na 1, na 1 e na 2, na 2 e na 3, enfim. Ele quer saber onde vão aparecer essas imagens. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar para esse objeto e para essa lente aqui. E descobrir onde está a imagem disso. Depois, eu vou olhar para esse objeto e essa lente aqui. E vou descobrir onde está a imagem nessa situação. E daí eu vou saber quais são as regiões que foram criadas a imagem. Tá? Então, é só isso. Olha para o objeto com essa lente, depois olha para o objeto com essa aqui. Vamos lá. Vou aumentar a imagem. Objeto com a lente divergente primeiro. Raio que chega paralelo, usa o foco para ir embora. Raio que passa pelo centro óptico vai em linha reta. Olha onde foi criada a imagem. Isso significa que ela foi criada na região 2, né? Essa imagem aqui está na região 2, tá? Está aqui, ó, entre isso e isso aqui, tá bom? Está na região 2. Agora eu vou olhar para esse objeto e vou olhar para a lente da direita, convergente. Raio que chega paralelo, eu vou marcar o foco aqui, que não tem marcado, vai para o foco. Raio que passa pelo centro óptico vai em linha reta e olha onde foi criada essa imagem. Essa outra imagem está aqui. Ela foi criada na região 3. E daí acabou o nosso exercício. Uma imagem foi na 2, outra na 3. Alternativa certa, letra C. Letra C como resposta final. Pergunto, gente, dúvida? Ok, ninguém tem dúvida? Então, vamos finalizar a aula. Daqui 2, 3 minutos a gente começa a outra, tá bom? Agradeço a todos. 3 minutos, hein? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.